Olá, Namastê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O assunto de hoje é Yamas e Niyamas. Quando Patanjali compilou todo o conhecimento do Yoga no Raja Yoga, ele deixou listado 5 Yamas e 5 Niyamas. Então, em primeiro lugar, o que são Yamas e Niyamas? Yamas são preceitos éticos. É aquilo que eu tenho que observar no meu relacionamento com o outro, no meu relacionamento com a sociedade, no meu relacionamento com as outras pessoas, com o externo, com o meio ambiente. E Niyamas é aquilo que eu tenho que observar para o meu autodesenvolvimento. Então, Patanjali estava pensando especificamente sobre o yoga. Então, os niyamas que ele deixou são niyamas que deveriam ser seguidos pelo yogi para se desenvolver no caminho do yoga, né? Uma coisa que eu quero provocar você, em primeiro lugar, é que muita gente se atém ferrenhamente a esses yamas e niyamas do Patanjali. Mas o mundo mudou, né? Quer dizer, o Patanjali ele viveu há mais ou menos 2.200 anos, né? Algo entre 2.000 e 2.500 anos atrás. Então ele tinha outra sociedade, outra configuração social, outras necessidades, e o mundo de lá para cá mudou terrivelmente, né? Então hoje, se nós fôssemos escrever um tratado sobre yoga, nós escreveríamos outros yamas e outros niyamas, porque a sociedade mudou, as nossas necessidades mudaram, o mundo mudou, né? Então a gente não pode se ater ferrenhamente a algo que foi escrito há 2.200 anos atrás, sob risco de nós vivermos fora da realidade, né? Então eu vejo pessoas fazendo coisas que não fazem muito sentido, tá? Tanto é assim que existem textos na Índia, outros textos que listam yamas e niyamas diferentes daqueles do Patanjali, porque foram textos escritos em outras épocas, com outra configuração social, com outras necessidades. Então vou citar dois, eu tenho uma colinha aqui. Um deles é o Shandilya Upanishad, que cita yamas diferentes. Por exemplo, paciência e perdão, coisa que o Patanjali não citou, perseverança para atingir objetivos, compaixão, sinceridade, não hipocrisia, dieta controlada. Então são yamas que o Patanjali nem passou perto, né? E existem nessa Upanishad. Sobre niyamas, por exemplo, no Hatha Yoga Pradipika existem niyamas como caridade, ouvir as escrituras antigas, humildade, reconciliar ideias conflitantes, refletir para ter outros pontos de vista, repetição de mantras. O japa era um niyama que foi colocado no Hatha Yoga Pradipika e não foi colocado no Raja Yoga do Patanjali, né? Então o mundo muda, a gente tem que mudar junto com o mundo. Então hoje a gente tem que pensar em outros yamas e niyamas. Eu vou falar alguns no final do vídeo, mas antes eu vou comentar cada um dos yamas e niyamas do Patanjali, inclusive fazer uma análise, porque assim, quando ele escreveu cada um dos yamas e niyamas, ele pensava em um determinado mundo, né? O mundo hoje é muito mais complexo, então esses yamas e niyamas, eles também trazem uma complexidade que não existia na época do Patanjali, tá? Então vamos lá, os 5 yamas são Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha, né? Então, Ahimsa é a não violência, né? Então, o Patanjali provavelmente pensava nessa questão social, né, de eu não ser violento com uma outra pessoa, né? Mas hoje, com a complexidade que existe no mundo, a gente tem que pensar em outras questões. Então, existem muitas violências contra grupos, por exemplo, né? Então, existem questões de preconceito, né? Então, existe racismo, LGBTfobia, capacitismo, misoginia, que são violências de um grupo contra outro, né? Então, isso tudo tem que ser colocado na conta do Ahimsa. Outras questões, né? Exploração de mão de obra, trabalho análogo à escravidão, né? São questões do Ahimsa. E uma coisa que provavelmente o Patanjali não pensou é a não violência contra si mesmo, né? Então, nós hoje, né, no século XXI, nós temos a possibilidade, que não existia na época do Patanjali, a gente pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de pensar sobre isso, né? Então, assim, eu faço o que eu quero da minha vida, eu estou na profissão que eu quero, eu tenho o relacionamento que eu quero, né? Ou não, ou eu me violento, né? Ou eu faço coisas que eu não quero, mesmo que isso me violente por X motivos, né? Então, essas são as questões do Ahimsa. O segundo yama é o Asteya. Desculpa, o segundo yama é o Satya. Satya é a verdade, né? Então o Patanjali estava pensando em uma determinada verdade que é a realidade contra a ilusão, né? Então,
o hinduísmo, né, para o yoga, nós temos o mundo ilusório, que é o mundo físico, né, e o mundo do espírito, da perfeição, que é o mundo da verdade. Então, era sobre essa verdade que ele estava falando. E aí a gente pode pensar em termos do seguinte, né, pro Patanjali, né, o meu corpo, né, o meu ego, né, então o meu corpo, o meu ego, aquela pessoa que tem um RG, que tem CPF, que tem nome, data de nascimento, não é uma pessoa existente, é uma pessoa ilusória, né? Eu, de verdade, né, quando eu penso na verdade, eu sou unido ao resto do meu mundo, do ambiente, do grupo social, né? Então, o Satya hoje ele tem que ser pensado nessa questão do meio ambiente, né? Então, como que eu cuido do meu entorno, né? Porque se eu prejudico o meio ambiente ou se eu prejudico um outro grupo social, eu estou me prejudicando, né? Então, o Satya pode ser pensado nesses termos. E uma outra questão que é muito importante é a questão da superstição, né? Então, nós estamos no século XXI, a ciência ela descobre coisas muito interessantes dia após dia. E ainda hoje, né, no século XXI, existe muita superstição no mundo, né? Inclusive dentro do mundo do yoga, as pessoas acreditam em coisas que são inacreditáveis, né? Então, a gente tem que ter o pensamento voltado para essa verdade, né? Eu não posso ficar acreditando em balelas, porque isso pode me prejudicar, pode prejudicar minha vida, pode me levar a ter uma vida ilusória, né? Então, o conhecimento da verdade, principalmente hoje, com todo o avanço que a gente tem na ciência, é muito importante para que a gente tenha, para que a gente possa desfrutar de uma boa vida, né? O terceiro yama, agora sim, é o asteya, né? Asteya é não roubar, né? Então, na época do Patanjali, eu não sei quais eram os problemas que havia naquela sociedade, né, de roubo, mas nós temos hoje grandes problemas de roubo, né? Então, desde os pequenos delitos que são feitos pelas pessoas físicas, né, que podem tirar oportunidades de outras pessoas, e a gente não pensa muito nisso. Então, sei lá, quando você está voltando de viagem ou indo viajar, sei lá, num feriado, então tá todo mundo lá parado, numa fila de carros na estrada e de repente começam a passar as pessoas pelo acostamento, né? Você está roubando a oportunidade das pessoas, está roubando o tempo das pessoas, né? Então isso acho que pode ser colocado na conta do asteya, né? E grandes corporações e grandes governos, né, também roubando, né, podem causar um prejuízo muito grande para grupos sociais, podem causar morte. Então imagina, sei lá, que se 10 milhões de dólares forem desviados do Ministério da Saúde, esses 10 milhões que foram desviados, eles vão deixar de comprar insumos, vão deixar de comprar tratamento, contratar médicos para salvar a vida das pessoas, né? Então pessoas que poderiam ter a vida salva, elas vão morrer por causa disso, né? Então é algo muito sério. Brahmacharya é um dos yamas que o Patanjali colocou, é a abstinência sexual, né? Para ele, aquilo era importante para o yogi se desenvolver, né? Então, assim, o yogi ele tinha que se abster do sexo para ele poder se concentrar, para ele poder guardar a energia dele para o desenvolvimento das posturas do yoga, por exemplo, né? Para meditação, para ele não ficar pensando em sexo e tudo mais, distraído com o sexo, né? Isso é uma coisa muito complicada, porque você pode colocar no papel, olha, você tem que se abster do sexo, mas nós temos as nossas vontades físicas, né, instintivas, que são incontroláveis, né? Então, eu não sei como tratar, vamos dizer, esse yama hoje em dia. Eu acho que a gente tem que tratar com uma vida sexual saudável, né? Então, acho que as pessoas elas têm que se realizar plenamente, sexualmente falando, né? Tendo relacionamentos ou não, ou seja, né, hoje em dia a gente pode falar muito mais abertamente sobre sexo, ter educação sexual para as pessoas conhecerem o próprio corpo, para elas serem felizes. Então, se as pessoas têm um relacionamento, por exemplo, discutir se o relacionamento ele pode ser aberto ou não, né? Eu acho que o importante é as pessoas serem felizes, serem realizadas, né? Trazendo, vamos dizer assim, o Brahmacharya para o século XXI. E o Aparigraha, que é o desapego, né? Então, imagina que naquela sociedade, né, devia ser uma sociedade muito injusta, né, em que algumas pessoas tinham muito e outras pessoas tinham muito pouco, né? Então ele estava falando para essas pessoas que tinham muito pouco para elas se desapegarem, né?
E é algo que a gente pode pensar para as nossas sociedades. Eu não sei se isso é justo ou não, né? Eu acho que as pessoas elas não podem viver em função daquilo que elas poderiam ter. Então ter o sofrimento de falar assim, eu não tenho uma coisa, eu sofro muito porque eu não tenho. Mas eu acho que as pessoas têm que correr atrás daquilo que elas querem ter, sim, né? Mas não sofrer por não terem ainda, né? Então eu acho que E assim, uma coisa que é importante no aparigraha é você não ter aquilo que você não precisa ter, né? Então hoje, no século XXI, a gente tem um problema muito sério com o consumismo, né? Nós vivemos num capitalismo feroz, né? Tudo virou mercadoria, né? E nós somos instigados, né? Segundo a segundo, a comprarmos coisas que a gente não precisa, né? Então o aparigraha, ele nos ajuda a pensar esse tipo de questão, né? Eu preciso ter todas essas coisas que eu quero comprar ou não, né? Ou isso tudo não faz diferença na minha vida, né? Para ser feliz, né? Eu acho que essa é a questão principal do aparigraha. Então esses são os yamas. Os niyamas são shaucha. O shaucha ele é a limpeza, né? A higiene. Então existem algumas coisas que são muito engraçadas, né? Que eu vejo hoje em dia. Eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo jalaneti, né? Jalaneti é uma limpeza do nariz. Você coloca uma solução de água com sal a uma determinada temperatura e aí você coloca numa das narinas e ela faz uma limpeza e escorre pela outra narina, né? As pessoas fazem isso de uma forma muito arcaica, como era feito há milhares de anos atrás, né? Hoje em dia você vai numa farmácia e você tem vários sprayzinhos que você pode colocar nas narinas para fazer esse tipo de limpeza. Ou você pode colocar soro fisiológico, né? Já vem num frasco já específico para enfiar numa das narinas e tal. E eu vejo as pessoas fazendo da forma como era feito há 2000 anos atrás, como se isso fosse necessário. Então é essa que é a questão que eu falei no começo do vídeo, da gente não se apegar ferrenhamente, porque senão a gente vira um fundamentalista, sabe? Um fundamentalista do yoga. O mundo muda, a gente tem que mudar junto com o mundo, né? Então, outro exemplo, né? Limpador de língua, né? Eu entendo que na época do Patanjali era necessário ter um limpador de língua. Hoje em dia você tem escova de dentes, né? Escova de dentes, isso eu aprendi com a minha dentista quando eu tinha 10 anos de idade. Você escova os dentes e depois escova a língua também, né? Com a mesma escova. Então a sua língua ela vai estar sempre limpa, ela não é suja, né? Você não precisa comprar um aparelho lá para limpar a língua, porque a escova ela é super eficiente, né? Na época do Patanjali não existia escova de dente, então essas limpezas eram limpezas que eram feitas há milhares de anos atrás e que hoje nós temos outros recursos materiais para fazer, né? Santosha é o contentamento, né? E o contentamento é aquilo, é esse sentimento de você estar contente com aquilo que você tem, com a vida que você tem, né? Isso não pode ser confundido com conformismo, né? Então, nós vivemos num mundo muito desigual, muito injusto. Eu acho que as pessoas que são, vamos dizer assim, injustiçadas, elas têm que lutar pela justiça, né? Pela igualdade social, econômica e tudo mais. Então, essa luta ela tem que acontecer sempre, né? Mas, então, não pode existir conformismo, né? Mas o que o Patanjali estava falando, que acho que a gente pode trazer para o século XXI, é a gente estar bem com aquilo que a gente tem no momento, né? Então, eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, mas tudo bem. Eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, eu não tenho o corpo que eu gostaria de ter, mas eu vou saber viver bem com aquilo que eu tenho agora, né? Então, esse é o tipo de pensamento do Santosha, né? Do contentamento. Tapas. Tapas quer dizer disciplina, né? Vamos traduzir por disciplina, né? Calor, disciplina, né? Então, disciplina é melhor. Disciplina é você ir atrás daquilo que você quer, dos seus objetivos, né? O mundo hoje é um mundo de distrações, né? Então a gente está toda hora olhando redes sociais, Instagram, Facebook, Reels e tudo mais. Então assim, a gente às vezes precisa tirar um pouco o foco dessas distrações e colocar um pouco o foco naquilo que a gente quer realizar no mundo, né? Então eu, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Isso é algo que eu quero realizar. Eu tenho um monte de conhecimento de tudo que eu estudei na minha vida inteira sobre meditação, sobre yoga, e eu quero colocar isso para fora, eu quero ensinar as pessoas. Mas se eu ficar distraído com outras coisas, não dá tempo de eu escrever um texto, de bolar como é que vai ser o vídeo, de gravar o vídeo, de editar. Então esse foco ele é necessário para que a gente possa realizar grandes coisas na nossa vida
para que não seja uma vida jogada fora, uma vida medíocre, em que a gente não realizou aquilo que a gente queria realizar, né? Aí tem o Svadhyaya, que é o estudo sobre si mesmo, né? Eu não sei como que era feito na época do Patanjali, mas eu imagino o seguinte, que na época dele, né, cada pessoa tinha um lugar dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, existia o sapateiro, o padeiro, o guerreiro, o rei, o brahmane, né? Então, conhecer a si mesmo era estudar aquele seu papel, né? Então, se o guerreiro estudasse guerra, ele estaria tendo autoconhecimento. Isso era o que era, vamos dizer, autoconhecimento há 2000 e poucos anos atrás. Hoje em dia não, né? Nós somos livres, nós não temos algo pré-determinado no nascimento, né? Então, autoconhecimento hoje a gente atinge quando a gente faz uma psicanálise, por exemplo, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente conversa com amigos, né? O outro é sempre algo que nos mostra, porque nós somos um reflexo do mundo e o mundo é um reflexo nosso, né? Então, quando a gente está conversando com o outro nos fala coisas, nos sinaliza com palavras, com comportamentos, né? Até fisicamente, coisas que nos mostram como nós somos, né? Então, o autoconhecimento, ele tem a ver com isso, com você se relacionar bem com as outras pessoas, conversar, estudar, ler, fazer psicanálise, tudo mais que você puder fazer para se autoconhecer, para se conhecer melhor, né? E Ishvara Pranidhana. O Ishvara Pranidhana é, vamos dizer assim, a sua dedicação, vamos dizer assim, a sua entrega a Deus, né? Então, no caso do yoga, né, ele estava falando da entrega para o estudo do yoga, né? E hoje a gente pode pensar no Ishvara Pranidhana em outros termos, né? Então, a gente pode pensar tanto na questão religiosa, né? Muita gente realmente é muito religiosa, se entrega, vamos dizer assim, entrega a vida a Deus nesse sentido de dedicar todas as ações, né? Tudo aquilo que ela faz, né? Pensar em Deus sempre, conversar com Ele, pedir coisas e tudo mais. E existem pessoas que não pensam nesses termos, que não acreditam em Deus, ou que são ateus, ateias, né? Então, o que essas pessoas podem pensar é no universo, né? O que elas vão fazer para contribuir para o universo, né? Porque para a filosofia ocidental, por exemplo, né? E para o yoga também, Deus e o universo são a mesma coisa, né? Então, quando eu falo de Deus, eu estou falando do mundo, né? Então, eu me dedicar ao mundo, né? Para melhorar o mundo é a mesma coisa que me dedicar a Deus, né? Então, eu acho isso muito bonito, assim, a gente entra aqui nessa vida e a gente pode sair dela deixando o mundo melhor, né? Dando uma contribuição para o mundo. Acho que isso é bacana. Então, esses são os yamas e os niyamas do Patanjali. E eu ainda sugeriria outros hoje em dia, né? Então, um yama que seria super importante é o cuidado com o meio ambiente, né? Então, a gente hoje está com um ambiente muito degradado e a gente sempre aponta para o outro, né? Falar, isso é culpa do governo, isso é culpa do outro, tal. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, por exemplo, comer carne hoje em dia é algo que acaba devastando a floresta, né? Porque para criar o gado, para fazer a carne que vai ser colocada no prato, né? Tenho que devastar a floresta, tenho que criar o gado às vezes em condições subhumanas, né? Isso aumenta o aquecimento global e tudo mais, né? Então a gente tem que pensar nessas questões, né? Consumo de plástico, consumismo, aquilo que eu estava falando de consumir coisas que não são necessárias, né? Então acho que é um yama muito importante hoje em dia, né? A gente tem que se ligar nisso, assim, né? O que a gente está fazendo para o meio ambiente, porque a gente está entregando um ambiente péssimo para as próximas gerações. Que elas vão chegar aqui, elas não têm culpa de nada, mas elas vão chegar com um planeta totalmente degradado, né? Uma outra questão que eu acho que seria um yama muito importante é a questão da justiça social, como eu falei, né? Então existem muitos grupos vulneráveis, grupos minorizados, né? E são grupos que eles não são olhados. Então, sei lá, pessoas com deficiência, por exemplo, né? O cinema, por exemplo, quando passa um filme nacional, não tem legenda, porque é um filme nacional, todo mundo não precisa legenda porque a pessoa escuta. E quem não escuta? Quem é surdo, né? A pessoa entra, ela não consegue assistir um filme nacional porque ela não consegue entender o que está sendo falado, né? Ou sei lá, os cegos, por exemplo, as calçadas das cidades são calçadas totalmente quebradas. Então a gente tem que pensar nessas questões, né?
porque senão a gente vira a ditadura da maioria, sabe? Quando, sei lá, 90% da sociedade é de um jeito e vota para que as coisas sirvam a esses 90% e se esquece que existem 10% da sociedade que são de outro jeito, têm outras necessidades, mas que não estão sendo contemplados porque os 90% não estão nem aí, né? Então a gente tem que pensar nessa questão da justiça social, a gente tem que se preocupar não só com as nossas próprias necessidades, mas com as necessidades das outras pessoas todas, né? Todo mundo tem que viver bem autonomamente, de uma forma humana, né? E aí dentro disso, acho que um yama muito importante é o não preconceito, né? Então a gente tem muitos preconceitos, né? Que vêm das superstições, aquilo que eu estava falando, de não enxergar a realidade como ela é, né? Então a gente traz muitos preconceitos culturalmente falando, né? Então, inclusive através da religião, da escola, do mercado de trabalho. Então a gente traz esses preconceitos, a gente replica esses preconceitos, né? Então existem grupos que sofrem muito em relação a outros grupos, né? Então acho que são yamas que seriam bastante interessantes hoje em dia. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Mande comentários, eu gostaria de saber o que você pensa sobre esses yamas e niyamas que eu comentei. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, ativa o sininho para receber novos conteúdos, compartilhe esse vídeo com seus amigos e segue o nosso canal. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo. Namastê.